Forte do União Brasil do Ceará deve apresentar na próxima semana um projeto de lei que equipara a ação de facções criminosas ao terrorismo. A informação é do Poder 360. Se aprovada, a lei amplia a definição de crimes e terrorismo para incluir atos cometidos por razões políticas ou para impor domínio ou controle de área territorial. Além disso, crimes contra infraestruturas críticas, como aeroportos, hospitais, portos e redes de energia, passam a ser considerados atos de terrorismo. Meu querido Davi Andrade, hoje o conceito de terrorismo está um pouquinho muito alargado, né? Terrorismo é uma coisa séria, não é verdade? Porque, bom... Agora, eu queria te perguntar, vamos à definição universal, internacional de terrorismo, não a brasileira, né? Eu pergunto a você, se organizações criminosas voltadas à prática de tráfico de drogas, voltada à prática de lavagem de dinheiro sistematizada, roubos, assaltos, latrocínios, tem a gangue, a quadrilha do Rolex, a máfia do Rolex, assim por diante. Se estas organizações violentas forem consideradas organizações terroristas, sabe qual é uma grande vantagem? Eu queria ouvir sua opinião. A Constituição Federal considera o terrorismo, ao lado do racismo, os dois únicos crimes que jamais prescrevem. São imprescritíveis. Pergunto a você, quais as vantagens e como fazer a definição de terrorismo sem querer transformá-lo num balaio de gato em que você joga qualquer coisa que você não gosta? Esse é um ponto que preocupa mesmo, dado os recentes precedentes da nossa justiça, né? Mas essa é uma ação que eu aplaudo. É mudança legislativa para caracterizar e dar mais pena, né, a crimes graves, né? Você disse vários... terrorismo como a ação do tráfico de drogas, mas estão lembrando aqui das milícias, né, que sequestram grande parte aí das favelas, das comunidades brasileiras. O pessoal que trabalha está lá sequestrado por esse povo aí. E pela definição da proposta de lei, os milicianos também se enquadrariam aí no conceito de terrorismo. Aí eu aplaudo. Eu acho que é uma ação válida. Voltando um pouco aqui, naquela questão, Capês, da GCM aí, né, eu me pergunto, o que esses plutocratas, esses burocratas, esses políticos encastelados lá em Brasília vão definir o que é bom, o que é ruim para o município do interior? Isso não é do federalismo? Não seria o município que teria que definir se a guarda municipal de lá serve para o combate ao crime ostensivo ou não? Aí vai ser uma PEC que vai dizer isso? Vai ser o cara que está lá em Brasília, lá no bar do guarda-chuva dele, do ar-condicionado dele, vai dizer o que vale aqui para o município do interior de São Paulo? Então, esse é um tipo de ação que eu aplaudo. Mudança legislativa para endurecer penas e endurecer o enfrentamento ao crime. Agora, vamos admitir que ainda resta um federalismo no Brasil e que questões de segurança pública são da competência, em última análise, do município e do Estado, e não da União lá, com seus políticos lá, nos seus gabinetes, né, com vários assessores e com o seu ar-condicionado. Muito bem. Só lembrando que hoje, pela Constituição Federal, mesmo que o município queira, ele não consegue transformar a guarda em polícia. Meu querido Rodolfo Maris, atos de terrorismo, então, ações praticadas por organizações criminosas em infraestruturas sensíveis do país podem ser, ou domínio de áreas territoriais podem ser considerados atos de terrorismo. É interessante, né? Agora é preciso definir bastante, acho que a lei é muito vaga em alguns tipos contra o Estado Democrático de Direito, permitindo esse tipo de excessiva tipificação. Eu costumo dizer o seguinte, você que me honra lendo meu livro, Penal Geral, que eu já li um, você leu, então você sabe que lá eu estou dizendo que descrições de crime que sejam muito vagas, muito abrangentes, são completamente inconstitucionais e antidemocráticas, porque é um balaio de gato que você joga o que você quiser. E o tipo penal, quer dizer, a lei que descreve o crime, ela tem que ser muito taxativa. Não pode dar esse tipo de liberdade para a autoridade querer incriminar e jogar lá o que ela quiser. Então, me preocupa só esse aspecto. A lei é interessante, mas na prática, o que vai ser jogado lá como terrorismo, o que vai ser considerado imprescritível ou receber esse repúdio do aparato repressivo do Estado?
Qual seria a tipificação, né? Na quarta-feira, Capês, eu estive aqui, a honra de estar do seu lado, aqui no Linha de Frente, você disse o seguinte: o que será dos escritores agora do direito penal, professores, mestres que estão escrevendo um livro, porque toda hora muda, toda hora vem um tipo de coisa diferente para que a gente discuta aqui no âmbito penal. Mas eu fico pensando aqui, e eu convido você que está nos assistindo em casa a pensar junto comigo, porque se nós tivéssemos aqui uma força legislativa muito mais contundente, talvez esse projeto nem precisaria acontecer. Talvez esse projeto de lei aí, talvez não estaria acontecendo agora. Porque nós temos aqui o Estado que age firmemente contra esse tipo de crime, traficantes, homicidas, estelionatários, estupradores, pessoas que cometem crime hediondo, só que o nosso legislativo, as nossas leis, elas afrouxam quando é para condenar essa pessoa. Nós temos as saidinhas aqui. Olha só, então se nós tivéssemos um legislativo muito mais contundente, que se valer pelas leis que nós já temos, terrorismo seria tratado como terrorismo. Seria o auge do auge aqui de um crime que bárbaro, não sei nem se acima de hediondo, Capês. Mas como nós não temos isso, nós queremos colocar agora terrorismo na mesma qualidade de crimes hediondos, por exemplo, que não faz sentido nenhum. Eu acho que o nosso pensamento aqui tem que ser nas leis que nós já temos. Acabar com o tipo de saidinha, acabar com o benefício de preso. O cara que é preso sai em audiência de custódia. Eu nunca vi isso, é só no Brasil que isso acontece. O cara é preso em flagrante aqui, cara, e daqui a pouquinho tá saindo pela porta da cadeia enquanto estão lavrando ainda o boletim de ocorrência. É só no nosso Brasil que isso acontece. Se nós tivéssemos leis que garantissem a segurança do povo, nós não estaríamos discutindo sobre isso aqui. Eu gostei do ponto de vista trazido pelo Rodolfo Maris, o João Belutti. Nós vimos há pouco uma matéria em que uma organização criminosa, eu acho que é o Comando Vermelho, também tanto faz uma ou outra, tudo balaio do mesmo gato, ela está controlando, de certa forma, a favela da Rocinha, obrigando a comprar o botijão de gás com R$50 a mais. Eu acho que é importante algumas mudanças legislativas, mas tinta no papel não muda nada, porque vai continuar o crime organizado lavando bilhões e bilhões, centenas de bilhões de reais, explorando refinarias de combustível, postos de gasolina, contrabando de cigarro, contrabando de bebida, danceterias, boates, né, que eu chamo balada, né, baladas, enfim, pubs, hotéis em que exploram a prostituição infantil, isso tudo à luz do dia. Então, há uma falta de sintonia entre o que o Congresso Nacional lá em Brasília pensa e o que está acontecendo no mundo. Então, a gente tem que falar, bom, tudo bem, é uma tentativa válida. Agora, quem que vai ser considerado que controla um determinado território? Um blogueiro? Perfeito, Capês, concordo integralmente com o que você falou e acrescento nos setores também o mercado financeiro, o sistema bancário, porque não seria possível o tamanho do crime organizado sem interferência desses setores, né? Sem participação desses setores que na última instância é quem acaba lavando, vamos colocar assim, o dinheiro, né? Pondo em circulação e tirando do meio ilícito, do meio ilícito e pondo para o lícito. Essa discussão do terrorismo me parece mais para inglês ver efetivamente, para pautar o debate, para não resolver o problema. É óbvio que você atacar prédios públicos, como tem uns grupos que fazem isso bastante, pode ser considerado terrorismo, ataque à democracia, enfim, mas a gente sabe que o sopesamento é diferente. O que, como o Rodolfo colocou, o que a gente lamenta é o nosso sistema prisional, nossas leis benéficas. Nós tivemos agora em São Paulo, no Carnaval, por exemplo, diversas operações com os policiais fantasiados, né, como se estivessem curtindo o bloco e prenderam vários ladrões de celular. Eu tenho certeza absoluta que ou 100% ou muito próximo de 100% deles já estão soltos, porque a nossa legislação permite que eles fiquem soltos. O juiz é obrigado a perguntar na audiência de custódia se ele tomou aguinha, se ele foi bem tratado, se o ar-condicionado está muito gelado. E a vítima, ninguém está nem aí. A gente tem, infelizmente, esse caldo cultural de bandidolatria que vão demorar muitas gerações para a gente mudar isso. Me parece só uma discussão para inglês ver, para o Congresso falar que está trabalhando e não está trabalhando coisa nenhuma. É isso aí. E o Guilherme Mendes não gostou, ameaçou a partiar, problema dele, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. E ele fala. Linha de Frente.